Você já ouviu falar sobre métricas ágeis e o quanto elas são importantes para o nosso processo de evolução contínua? Então fica comigo até o fim para você entender essa nova metodologia que você pode aplicar nos seus projetos. Fala pessoal, eu sou o Matheus Silveira, tenho mais de 6 anos atuando com agilidade por várias empresas nacionais e multinacionais e eu quero te convidar a aprender um pouco mais sobre métricas ágeis, que é muito importante para a gente ter para a visibilidade e entendimento como todo o nosso processo. Então aqui a gente vai falar sobre o que são métricas ágeis, qual é a metodologia que eu utilizo na implementação de métricas ao redor das empresas que eu trabalho e quais são as vantagens de você ter esse tipo de análise, tá? Então, o que são métricas ágeis? Bom, métricas ágeis são uma forma de você ter a observability, né? Ou conseguir observar tudo aquilo que está acontecendo dentro do seu time, com o seu produto, com o cliente, assim por diante. Geralmente vemos isso segmentado. Sempre vemos ali Scrum Masters, agilistas olhando para métricas comuns de agilidade, o time de saque olhando para as outras métricas e cada time olhando de forma independente. Então aqui eu trago a proposta do PPC, tá? Que é Performance, Produto e Cliente. Então você pode olhar tanto de dentro para fora, olhando para a performance do time, produto, que é a camada intermediária que tem a relação com o cliente, ou você pode olhar também de fora para dentro, onde você pode olhar o cliente ele tem acesso às nossas ferramentas, ao nosso produto, e o nosso produto ele é construído pelo próprio time, né? Que ali a gente analisa a performance mesmo do time como um todo. Então, olhando para a performance do time, a gente tem as métricas mais comuns da agilidade, seja Scrum, seja Kanban ou qualquer outro processo. Trouxe 3 aqui que são mega importantes para nortear o seu projeto, que é o Cycle Time, que basicamente ele visa medir gargalos no seu processo, desde quando um desenvolvedor ou alguém, seja de desenvolvimento ou não, colocou aquela atividade em progresso até ela chegar em pronto, até ela chegar em done. E ali a gente consegue saber qual é o tempo efetivo que o time leva para fazer o desenvolvimento de toda aquela atividade, tá? Já temos também o Lead Time. O Lead Time leva em consideração desde quando aquela atividade foi criada até quando ela foi terminada. Se a gente fizer Lead Time menos Cycle Time, nós temos o tempo de espera, o tempo que aquela atividade ficou aguardando ser executada. Então, você tendo Lead Time e Cycle Time, eles são extremamente complementares para você saber a ociosidade, quanto tempo aquela atividade está parada, quanto tempo a partir de quando ela for startada, quanto tempo ela demora para ser concluída, quanto tempo aquela atividade vive no ciclo do time de desenvolvimento até ser entregue. Então elas são bem complementares e você pode fazer uma menos a outra para você ter mais informações. Temos uma outra também que é a Velocity, que é a capacidade produtiva que o time consegue entregar com base no tempo. Então, seja uma análise de sprint, seja uma análise semanal, quinzenal, mensal, mas você tem a quantidade de pontos ou de horas, dependendo de como você estima no seu time, para entender ali o quanto o seu time está entregando realmente de hora produtiva, tá? Saindo de performance do time e indo para produto, a gente também tem ali a parte de qualidade, né? Então, você implementar, por exemplo, um Sonar Cube, em que você tem métricas que você tem que cumprir e você pode incluir no seu Dory ou no seu Dory. Temos aqui, inclusive, um curso ministrado por mim para você aprender Dory, como colocar isso numa esteira de DevOps, como fazer isso integrado e contínuo para que você tenha mais performance, agilidade e praticidade quando você vai analisar suas informações. Então, você pode implementar o Sonar Cube ali nos seus critérios de pronto, com 0 issues, 0 code smell, isso é uma coisa mais técnica e para tech. Mas você pode implementar também para os seus produtos, seja de origem tech ou não, tá bom? Então você tem o Sonar, você pode analisar logs com erro, então uma incidência de chamados que você tem, ou que nem se tornaram chamados, mas são fricções de jornada, erros que dão no seu site, no browser, erros que dão ao exibir uma página, ao redirecionar um link.
tudo isso são métricas para você analisar ali o seu produto em relação à qualidade, em relação a como você enxerga o seu produto, como você está disponibilizando o seu produto, seja para funcionalidades que já existem ou para funcionalidades novas, tá? E o outro item é você, por exemplo, colocar o Clarity, né? Que é uma ferramenta de observação de jornada, tá? Então, para você identificar fricções de jornada, problemas de UX, problemas de UI, para adaptar a persona, né? E ter adaptações e evoluções contínuas na persona na qual você está construindo o seu produto. Isso é extremamente importante. Então isso te dá uma visão muito clara de como você tem que fazer com o seu produto, aqui visando um pouco mais de qualidade, mas se você quiser aprender um pouco mais, temos curso disso também para você estar ali sempre informado, e temos mentoria, em que você pode comigo, a gente sentar junto, estudar junto e evoluir os seus produtos com base nessa técnica e com diversas outras que a gente vem aplicando aqui em nossos negócios, tá? E o terceiro e último pilar, né, que são 3 pilares que a gente foi falando, né? Então o primeiro é performance, o segundo é produto e o terceiro é cliente, tá? Então, basicamente é CSAT ou NPS. O que é CSAT ou NPS? É a nota de satisfação do cliente. Quando você liga para uma companhia telefônica, por exemplo, eles falam, olha, desse atendimento, quanto que você dá de nota 1 a 5? Isso é o que a gente conhece e a gente chama de CSAT. NPS é aquele quando você compra no e-commerce e ele fala assim, qual que é a probabilidade de você indicar a gente ou indicar esse produto que você comprou para uma outra pessoa de 0 a 10? Isso é um NPS, tá? E você implementar isso nas funcionalidades, fazer com que isso vire uma cultura de todos os processos que você lança. Isso também como cultura nas suas sprint review, você mandar uma nota, você precisar, né, pedir para o cliente uma nota de NPS, de satisfação sobre o entregável, e você fazer isso continuamente, não só para produto, não só para o cliente, mas como um todo, como um ecossistema, você ganha muita performance, você ganha muito engajamento. Então é sempre um ecossistema. Então você olha isso para o cliente e pode aplicar para as outras camadas, tá? E também a questão de chamados. Então o que são os chamados? São basicamente ali quando chama o saque, quando tem um chamado, quando tem um incidente, quando tem um bug na sua aplicação, por exemplo, aplicado mais à tecnologia. E esse chamado você pode servir de insumos para saber o quão bem a jornada está desenhada e o quão a prova de erros, falhas, que são subido coisas em produção com erros recorrentes, seja por má usabilidade, seja por uma má experiência, seja por um código errado, seja por um ambiente subido diferente, seja lá pelo que for, você tem essa informação para servir de insumo. E dessa forma, você fecha o PPC. O que eu deixo aqui que é bem bacana da gente analisar? Tem mais um ingrediente e que eu não vou falar aqui. Se vocês quiserem que eu fale, escreva nos comentários para entender um pouco melhor, e que eu posso fazer um vídeo também com esse quarto pilar, que é o ambiente. E o ambiente ele está em todas as camadas, principalmente na camada interna. Então fica aqui esse pilar e essa técnica, essa metodologia que você pode aplicar para analisar como um todo. O que eu recomendo? Que você comece sempre a implementar, seja de fora para dentro, conforme a sua necessidade, ou de dentro para fora, tá? Mas que você tenha estes 3 pilares do ecossistema e o quarto, que é o ambiente, bem estabelecidos, e saber exatamente o que você vai medir, por que você vai medir e como você vai agir em cima desses dados, em cima dessas informações, tá bom? Então, sou o Matheus Silveira, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se esse conteúdo foi e ele vai gerar insights para você dentro de onde você está, deixa já o seu like, compartilha com quem você acredita que vai ter benefícios com esse tipo de conteúdo. Te vejo até uma próxima, muito obrigado e tchau!